A psicanálise não promete felicidade, mas a possibilidade de se viver melhor após a análise. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Psicanálises, análise do mundo, o mundo em análise. Eu sou o Rogério, sou psicanalista, atuo em Porto Alegre e há mais de 30 anos estou neste percurso. Este canal tem como proposta, nasceu com o desafio de transformar aulas escritas de um percurso analítico, de um percurso psicanalítico, de formação analítica, em aulas transmitidas por vídeos, por meio deste canal. Esse foi o desafio e aqui estamos, então, inscreva-se no canal para assistir outras aulas, as anteriores e as posteriores também, isso é importante. Inscrever-se no canal e também, depois de assistir o vídeo, se você gostar, achar relevante, deixar também o seu like e, quem sabe, compartilhar com outras pessoas que você sabe que se interessariam por este assunto ou por esses assuntos. Então, inscreva-se no canal, deixa o seu like aí depois de assistir o vídeo, assista até o final, 15, 20 minutos aí no máximo, é o tempo deste vídeo. A psicanálise e esperança, desejo e futuro em tempos de crise. Este é o tema desta 8ª aula aqui no nosso percurso. Nós vivemos em um tempo em que a desesperança parece o afeto dominante. Guerras, catástrofes ambientais, desigualdades, dissolução de sentidos. Ainda assim, o sujeito insiste em desejar, em criar, em sonhar. A psicanálise não promete consolo, mas ela propõe algo muito mais profundo, que é sustentar o desejo mesmo diante do impossível. Essa insistência é, em si, um gesto de esperança, e é isto que move o sujeito em direção ao futuro, principalmente ao seu futuro. Então, eu tenho aqui alguns tópicos, né, algumas questões a ser levantadas sobre esse tempo a partir, então, da visão da psicanálise. O primeiro é o desamparo como origem da esperança. Freud introduz, né, esse conceito de desamparo, o desamparo estrutural humano, onde ele diz, então, que nós somos seres expostos, dependentes e vulneráveis. Como diria Lacan, um sujeito da falta. Então a esperança, paradoxalmente, nasce dessa fragilidade. Ela é a aposta do sujeito que algo ainda pode ser transformado. Mesmo quando o controle dele mesmo, da situação, das circunstâncias, é algo que ele reconhece como sendo impossível. Então, esperar é a forma mais humana de lidar com essa realidade do não saber, tão própria da constituição humana. Uma outra questão que eu quero levantar aqui, e que é uma questão, na verdade, levantada por Freud, é o trabalho do futuro, né? Como trabalhar o futuro, como o ser humano, né? Como o sujeito trabalha o seu futuro e como ele precisa elaborar isso. Então, Freud, desde o início, né, a psicanálise não prometia felicidade, mas a possibilidade de viver melhor após a análise. Em O Mal-Estar da Civilização, ele afirma que o trabalho psicanalítico para substituir o sofrimento neurótico, né, que o trabalho psicanalítico ele pode substituir o sofrimento neurótico por uma infelicidade comum, mas suportável, quando o sujeito reconhece que aquele sofrimento ele é inevitável, né? A partir do momento em que eu me reconheço humano, que eu tenho consciência de quem eu sou, minimamente,
Então a dor, a falta vai me fazer, logicamente, sofrer, né? Perceber que, ou achar que eu tenho um vazio, seja ele real ou imaginário, mas esta é uma realidade. Então, ele afirma que o trabalho psicanalítico pode substituir, então, o sofrimento neurótico por uma infelicidade comum, mais suportável, né? Mais elaborada, né? O que já é uma vitória do desejo sobre a repetição, né? Uma vitória, porque no momento em que eu reconheço que aquela minha condição, né, ela é o que é, então eu tenho uma maior oportunidade, né, de elaborar esta falta, este vazio que eu percebo ter. Então a esperança neste contexto é uma elaboração, ainda assim, né, ainda assim, diante do real, ou seja, mesmo quando eu digo, mesmo assim, eu vou persistir, mesmo assim eu vou continuar, apesar de tudo, né? Então é um ainda assim da alma, né? Um ainda assim do eu que diz eu vou continuar. Lacan trouxe uma questão que aprofunda isso, né? Quando ele fala do desejo como força vital, do desejo como força de vida, né? Da vida, força de vida da vida. Então Lacan nos lembra que o desejo nunca se satisfaz plenamente, né? O desejo, ele é um poço infinito, né? Ele é uma fonte infinita de desejo, né? Ele é a falta que move, é a falta que caracteriza, que constitui o ser humano. E sustentar, então, esse desejo, sustentar o desejo, é manter, portanto, viva a esperança, mesmo sem garantias. Então, a esperança não é uma garantia de que o mundo vai melhorar, de que a vida vai melhorar, mas é a maneira de como o sujeito se mantém vivo. É a maneira, numa linguagem muito atual, é a maneira como o sujeito se mantém motivado, né? Nós diríamos andando, caminhando, se movimentando, se movendo. Então, o analista, quando esse sujeito vem para a clínica em busca dessa motivação, o que o coach fala, você vai conseguir, dê os passos tais, movimente-se na direção tal, 5 táticas, 5 técnicas, 5 estratégias, 5 caminhos. O analista, ele não vai oferecer respostas. O analista não oferece respostas. O analista sustenta o campo da falta, onde o sujeito pode reencontrar, então, o movimento do desejar. Ele vai sustentar essa falta, ele vai sustentar a pergunta, ele vai sustentar o vazio, ele vai sustentar o sujeito como alguém falta, como alguém que ainda diz mesmo assim, então, para que o sujeito reencontre o movimento do desejar. Porque este movimento será, né, então, um movimento a partir da vida que pulsa no próprio sujeito, né, da pulsão do próprio sujeito, da falta que vai se evidenciar, o vazio que vai se mostrar, e quando o sujeito percebe este vazio, ele vai em busca de algo, né, do desejo do objeto. Então, desejar na clínica, na psicanálise, é resistir à paralisia do gozo, à morte do sentido. Ou seja, ele vai resistir a essa paralisia do gozo, ele vai resistir à perda do sentido. Quando ele percebe o vazio, quando ele percebe a falta, então ele vai, na sua manifestação, né, do seu pulsar da vida, o desejo movimentado, em movimento, ele vai então em busca dessa palavra, dessa resolução. Ainda assim, mesmo assim,
Como eu disse antes, né, ainda assim, mesmo assim, ainda que tudo esteja contra, é uma resolução, né, é um movimento do próprio sujeito contra a paralisia do desejo que perde, né, o sentido, ou do desejo de perder o sentido. O movimento do sujeito em direção, né, ao futuro, dele mesmo, em primeiro lugar, do mundo também, né, em segundo lugar, a partir então dessa reação do desejo. Então, o analista ele não vai apresentar propostas, estratégias, para que o sujeito retorne à vida, retorne ao gozo, né, à vida do sentido, rejeitando então a morte do sentido. Mas ele vai ele ressignificar, então, reencontrar esse movimento do desejo, do desejar. Então a esperança, né, ela é ela é uma reação, digamos assim, uma reação política do próprio sujeito. A esperança, porque a esperança ela não é apenas individual, apesar dela partir do sujeito, né, mas é também um gesto coletivo, a olhar para o mundo, a olhar para as coisas que podem dar sentido. Então, na esfera política, por exemplo, da política real, da política dos grupos, né, da coletividade, digamos assim, ela aparece como uma recusa da resignação, né, como movimento ético de reconstrução do laço social, ou seja, quando o sujeito diz preciso fazer alguma coisa, ele está se unindo a outros sujeitos que também estão formulando a mesma proposta, formulando o mesmo desejo. Precisamos reagir. Então, a psicanálise, né, ao não ceder à tentação das certezas ideológicas, ela mantém o sujeito capaz de pensar, porque a ideologia, às vezes, ela trava o sujeito, ela engessa o pensamento, ela aprisiona o pensamento do sujeito ao status daquele grupo, daquele círculo, daquela bolha. Então, a esperança, né, a análise, ao mover essa esperança, movida pelo próprio desejo do sujeito, ela mantém o sujeito capaz de pensar, de desejar e de criar, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos incertos, mesmo em tempos onde tudo leva à desesperança, né, e à falta de perspectiva futura. Então, esperar também é não se render, né, ao discurso de ódio e ao cinismo da época. Então, a esperança é isso, é o sujeito que não se rendeu, né, nem à sua pulsão de morte e nem ao convite, né, do mundo, dos movimentos, de uma entrega, de uma capitulação do desejo, da criatividade, da capacidade de pensar, de reagir, de não se resignar, né, de não ceder a uma resiliência imóvel, apática, digamos, fechada, né, fixada, mas ele se mantém em movimento. Então a escuta analítica é importante nesses tempos porque é um espaço de esperança, né? Ao possibilitar a palavra, o analista sustenta a crença de que há algo a ser dito, e se há algo a ser dito, há algo a ser transformado. Então, cada elaboração simbólica é uma microforma do futuro, é um movimento, né, uma criação, uma criatividade que sustenta essa esperança no futuro. Então, o sujeito se reescreve, ressignifica e reabre o horizonte a si mesmo, pavimentando então um caminho de caminhada. Então, na análise, desejar é esperar, desejar é já começar e esperar, né?
na análise é isso, né? Desejar já é esperar, já é recomeçar. Desejar é a própria esperança, né? Então, para finalizar aqui, a clínica ela tem alguns movimentos e eu quero propor aqui, juntamente a partir dos teóricos, dos estudiosos da psicanálise que estudam desde Freud, né, as tendências, os tempos, o desejo do mundo, o desejo do sujeito no mundo. Então, algumas questões. A primeira é sustentar o tempo do não saber, né? Permitir que o sujeito tolere a incerteza sem buscar respostas imediatas, porque as respostas imediatas é o que traz as grandes convulsões, né? Os grandes imprevistos, essa pressa em resolver, né? E ter respostas para tudo. Então a esperança se constrói no intervalo entre a pergunta e o sentido que ainda vir. A esperança se constrói nesse intervalo entre a pergunta e o sentido que ainda virá. Preciso que haja esse tempo. Trabalhar o desamparo como condição e não como falha. Em vez de curar o desamparo, a análise ajuda o paciente, ajuda o sujeito a reconhecer a sua potência criativa. O desamparo é o ponto de renascimento do desejo, né? Ao reconhecer o desamparo, então eu tenho, paradoxalmente, a condição de desejar, a condição de me movimentar, a condição de reagir. Interpretar o desejo como sobrevivente, né, no sistema. Interpretar o desejo que sobrevive, né, no sistema e buscar, né, então essa elaboração, porque ao sobreviver, né, ao sistema todo, né, daquilo que constitui o próprio sujeito, né, tanto a sua falha, né, a sua constituição primordial, que é a falta. Então é preciso que a clínica, né, a clínica vai necessariamente bem elaborada na ética psicanalítica, na transferência, no analista como na condição de inconsciente ouvindo outro inconsciente, do ouvir, né, o outro a elaborar no seu inconsciente que fala. Então é preciso interpretar o desejo que sobrevive, né, no próprio sistema e sobrevive no próprio sintoma também, né? O desejo sobrevive no sintoma e é preciso interpretar isso, né? Mesmo no sofrimento há algo que insiste, mesmo no sofrimento há um traço de desejo, há uma pulsão de vida. Então essa escuta, né, essa insistência é devolver ao sujeito a sua capacidade de desejar. Enquanto ele se movimentar nessa capacidade do desejo, então ele se mantém com esperança. E por último, né, transformar o desespero em narrativa simbólica, que é quando se nomeia a dor, para que o sujeito então possa suportar essa dor, né? Nomear a dor é o primeiro passo para suportar a dor. E a palavra então transforma o caos em história e a história em possibilidade. Então esse é o sujeito que espera, esse é o sujeito que não se desespera, que não perdeu a esperança, né? E concluindo que a psicanálise não oferece uma redenção, mas ela oferece sentido. O sentido que nasce do encontro entre a palavra, o desejo e a falta. Entre a falta, o desejo e a palavra. Entre o desejo, a falta e a palavra. A palavra é aquele movimento, né? Aquela essência, aquela necessidade para que então haja esse sentido. Em tempos de crise, a esperança então não é uma ilusão, mas é um ato ético. É um ato
político do próprio sujeito, né? Um ato político do próprio desejo. É a escolha de continuar desejando, mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando a palavra de ordem é desesperança. Então, sustentar o desejo é manter acesa, né, a vida do sujeito, é manter acesa a brasa, né, digamos assim, aquilo que pode iluminar o caminho futuro do próprio sujeito. Pessoal, esta foi então mais uma aula aqui do nosso percurso Análise do Mundo, Mundo e Análise. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tento transmitir assim da forma mais simplificada, né? Tentando não ser simplório e nem diluindo, né, o conteúdo, mas mantendo um tom, né, psicanalítico, a linguagem, a essência, o contexto, a teoria, né, para que estas aulas possam ser compreendidas também por aqueles que, principalmente, né, aqueles que buscam uma visão psicanalítica do mundo para aplicar também na sua própria elaboração da sua visão de mundo. Deixa o seu like, não esqueça então de inscrever-se no canal, porque nós recém estamos começando aqui este percurso. Tudo de bom e até o próximo vídeo.